quando você lê a história humana, você acreditava primeiro que a própria pessoa aqui na Terra, quando morria, ela subiria para o Éden, por exemplo, É né? verdade. Ela Esses ia, por mitos, exemplo, né? lá para a montanha viver com Hades, né? É, Ou com os outros seres mitológicos, né? exatamente. Ela ia, por exemplo, para o Olimpo, não era assim? Então eu Exatamente. imaginava que o corpo é que ia embora. Aí a gente tem, inclusive, a ideia do arrebatamento, né? Que o corpo É, físico que sobe no mundo espiritual. Depois você começou a entender que existe uma alma. E essa alma, ela poderia ser punida. Ela poderia, por ou até exemplo, ser presa. isso, eu falei Hades, na verdade eu falei errado, né? É, Mas ela poderia, por exemplo, ser punida, ser presa, ela poderia passar a viver no mármore do inferno, né? Que é um lugar muito quente, segundo esse tipo de pensamento, ou ela poderia subir aos céus e viver com Deus. Depois a gente começou a entender o que é alma, e aí a gente chegou nesse assunto, né? é. Os próprios antigos egípcios tratavam disso naquela história lá de que Anubis, ele que pesava, né? O teu coração em comparação com o peso de uma pena, né? Eu vejo essa história dos egípcios, ele pesando justamente a alma, a forma que a alma desencarna, a forma vibracional que você vai tomando enquanto você vai vivendo e tomando suas decisões aqui no nosso plano. E dentro desse contexto, é interessante que quando a gente trata dessas coisas mitológicas, desses símbolos, desses arquétipos, é bom lembrar que são maneiras que os povos, as religiões, os grupos, as crenças, eles compilam, eles criam para que a gente possa entender toda uma logística perispiritual, não só espiritual. O que acontece, o que não pode, como você consegue imaginar essas transformações que a gente sofre quando a gente nasce e quando a gente desencarna. Até as questões obsessivas também a gente tem que observar bem essa questão perispiritual, duplo etéreo e espírito, que é uma forma, às vezes, de você perceber uma forma te incomodando, te sugando energia, te atrapalhando, te influenciando em muitos aspectos do dia a dia da vida da gente, né, Gilson? Exatamente. Ou seja, a espiritualidade é mais presente do que a gente imagina. A espiritualidade é real, ela faz parte. Por mais que às vezes a gente ache isso muito lúdico ou imaginativo, cara, todo mundo tem espírito, perispírito. Essa questão do É uma duplo etéreo. composição natural do organismo. Natural. É que os sistemas não foram feitos para você poder entender essa dita complexidade do ser humano. Eu acho interessante essa ideia, né, de entender ou não que nós somos perispírito, corpo físico, né, duplo etérico. A pessoa negar isso é a mesma coisa que antigamente a gente negar que o nosso corpo físico tem osso, tem sangue, Exatamente. tem órgãos, não é? Um outro exemplo que os médicos dão, espirituais, ele falou, vocês negaram por anos vírus, bactérias, e vocês morriam bem cedo porque vocês existia, afetava a vida de cada um, e vocês ignoravam, porque não conhecia. Não é porque não conhece ou não vê Que não existe. Exatamente. Né, gente? E é importante a gente, esse assunto, vocês veem que é um assunto trazido por Kardec no Livro dos Médiuns, uma coisa antiga, mas que já traz formas de você entender a tua própria concepção, né, de encarnado. É interessante você, se você não está assim compilando isso, entendendo de fato, você refletir a respeito disso, ler um pouco mais a respeito disso, lembrar dos teus sentimentos, das tuas percepções, tá? Porque isso aqui é como mediunidade. Mediunidade, gente, não adianta você falar que não tem, você falar que não quer, você falar que eu vou trancar. Não dá, é um sentido.
né, que a gente sempre fala, é igual olhar, é igual cheirar, é igual sentir, é igual ouvir. É um sensor a mais que a gente tem para perceber as coisas metafísicas e espirituais aqui na nossa vida.